Olá, irmão e irmã, que a paz de Jesus alcance teu coração e que pela palavra ele seja renovado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós vos entregamos o nosso coração, a nossa vida e a nossa família, para que sob a tua proteção nós possamos viver e, sobretudo, nós possamos crescer na fé diante de vós, que vive e reina para sempre. Amém. Vamos ouvir o evangelho de hoje, que é narrado por São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos, para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse trecho que nós acabamos de ouvir no Evangelho, ele é imediato ao de ontem. Ontem nós vimos Jesus chamando os 12 e dando para eles o poder para a missão. Jesus que chama, envia, dá o poder. Então hoje os discípulos não estão indo desamparados, mas eles estão indo revestidos da força do alto. Tudo o que Deus nos pede para fazer, Ele nos dá a força, Ele nos dá o poder para realizar. Por isso que nós precisamos, assumindo a nossa missão, em primeiro lugar tomar essa consciência. Se Deus mandou, Ele vai me dar a graça. Se Deus mandou, Ele vai me dar a força necessária. O teu casamento é a vontade de Deus? Ele vai te dar força. O seu trabalho é vontade de Deus? Ele vai te dar força. O seu serviço na comunidade é vontade de Deus? Ele te dá a força. Confia e toma posse. Mas Jesus não apenas dá a força, mas como dá as orientações de como deve ser vivido esse caminho missionário, qual é o objetivo da missão. Toda missão possui um objetivo. Então o casamento tem um objetivo, a comunidade, o trabalho e tudo aquilo que de Deus nós vamos recebendo, nós nunca podemos nos esquecer. Qual é o objetivo dessa missão? Por que eu estou neste lugar? Porque Deus me trouxe aqui. Quando nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, nós vemos lá dizendo que Jesus passou a sua vida fazendo bem. Jesus é o grande missionário do Pai. Antes que Ele nos enviastes, Ele foi enviado e Ele veio e fez o bem. A gente precisa entender que a orientação que Jesus está nos dando, de modo resumido, é: vem aqui, recebe o poder da minha graça e agora você vai e faz o bem para quem precisa. E então entenda, qual é o bem que você precisa fazer nos lugares que Deus te enviar? O primeiro é o anúncio do reino de Deus, é a boa notícia do Evangelho. É a gente ter coragem de falar para as pessoas do amor de Deus, que existe uma nova vida possível, uma vida bem-aventurada e feliz. Então, em todos os lugares onde você está, onde você vive, sem medo, sem vergonha, mas corajosamente você deve anunciar. O reino de Deus está próximo e você pode fazer a experiência. Depois Jesus ele vai dar algumas orientações dizendo, olha, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. E alguém poderia falar assim: padre, mas eu não consigo fazer essas coisas. Consegue. Porque quando Jesus está falando nisso, a gente pode relacionar aos enfermos. Jesus, quando nos envia a anunciar o reino, ele também nos envia a cuidar dos enfermos.
guarde, anunciar o reino, cuidar dos enfermos. Em que sentido? A palavra enfermos, ela significa aquele que não tem firmeza, ou aquele que não consegue ficar em pé. Quando a gente entende isso e a gente vê isso aqui, curai os doentes, a gente sabe que na igreja existe o ministério e o carisma de pessoas que curam de doenças físicas. Existem pessoas que, pelo poder da oração, pelo ministério recebido, curam fisicamente no sentido mais literal dessa expressão. Mas você também pode curar os doentes com a esperança, com uma palavra amiga, com uma presença fraterna. Quantos enfermos estão esperando alguém que vá lá fazer o bem? Talvez você não pode curar aquela pessoa, mas às vezes você pode sentar e conversar com ela. Às vezes você pode ir lá e rezar. E isso também é cura. E isso também é o poder que você recebeu sendo doado para quem precisa. É o bem acontecendo. Depois Jesus fala, olha, ressuscitai os mortos. Existe a morte física, mas também existem as pessoas que estão vivas, mas estão como mortas, não conseguem ficar em pé na vida. Estão se arrastando no pecado, estão se arrastando nas situações que as destruíram. Quanta gente que está precisando ressuscitar? E Jesus está mandando você e a mim para irmos lá. Anunciar o reino para alguém que já se entregou é o caminho que levanta. Ressuscitar é pôr em pé. Enfermo é o que não tem força. Então Jesus está falando, vai em quem está caído, vai em quem não tem força, vai em quem está como que morto-vivo e ressuscita. Depois, purificar os leprosos. A gente sabe que na Bíblia a lepra é muito ligada ao pecado, não apenas à doença física. Quanta gente também que está precisando ter a sua vida purificada, transformada. E a palavra purifica, está purificando a tua, não está? Está purificando a minha. Então se a gente for falando, eu vou fazer o bem para esta pessoa que precisa desta purificação, porque o peso do pecado está deixando ela fraca, então eu vou lá e vou ajudar ela. Não é apontar o erro do outro, não. Primeiro tira a trave do teu. Mas é ir lá e oferecer um caminho, uma possibilidade de libertação, purificação, restauração da vida. Depois, expulsar os demônios. Existe o carisma de libertação, existe o próprio ritual de exorcismo da igreja, que é a expulsão do demônio que muitas vezes está oprimindo, possuindo alguma pessoa, mas também você, pelo seu batismo, tem autoridade diante do mal. E quantos lugares que estão tomados pelo mal e que precisa de alguém que chegue ali trazendo o bem. Tomar consciência desse envio que Jesus nos faz é a gente falar, aqui onde eu tô, qual é o bem que eu posso fazer? A quem eu posso dar firmeza para levantar? A quem eu posso ajudar? Ser missionário pelo batismo é a gente tomar essa consciência. Eu preciso cuidar dos enfermos, de quem está fraco, de quem não consegue ficar em pé. Eu preciso e eu consigo. Por que você consegue? Porque você recebeu de Jesus o poder. Lembra? Você já está pronto. Se você for vivendo com Ele e for olhando o bem que Ele faz e percebendo que Ele te envia, no lugar onde você estiver, você também vai realizar o bem. E para isso, Jesus ele dá mais uma orientação, o desapego. E eu quero falar desse desapego em dois sentidos para resumir e não alongar. O primeiro desapego é o das riquezas, é da necessidade de apoio. Jesus está falando para você, para mim, sim. Seja simples. Não precisa levar dinheiro, não precisa levar ouro, não precisa levar 2 túnicas. Vai despojado. Até porque a gente sabe que simplicidade é uma coisa que abre porta e aproxima, não é? Como é bom a gente estar perto de pessoas que são simples. O discípulo de Jesus, aquele que quer fazer o bem para o outro, tem que ter esse coração leve, despojado. Eu não preciso de muito, até porque eu estou indo para dar. O que eu recebi de Deus, o bem que Deus me fez, eu estou indo dar. Então eu abro mão de tudo e vou simples, sem nenhum tipo de segurança, porque eu sei que Deus cuida de mim. Ele me dá o poder para a missão e supre as minhas necessidades.
Repito o que disse. Então, na sua casa, com a sua família, na missão do seu lar, seja simples. Não fica inventando coisinha, não fica implicando com isso, não fica colocando coisa que não existe, não. Porque lembra, você se casou para fazer o bem para sua família. Essa é a sua missão. É dar firmeza para que na sua casa ninguém seja um enfermo, ou seja, alguém que não tenha força de ficar em pé. Pelo amor de Deus, quantas famílias que nós vemos que estão enfermas, que não estão dando conta de ficar em pé. E aí às vezes a gente chega perto, é tanta frescura, é tanta invenção de moda, é tanto apego, é tanta necessidade de bens materiais, disso, daquilo. É isso que adoece. Então não. Nós nos despojamos para manter em pé a nossa família. Nós nos despojamos e nos fazemos simples para que a nossa missão se realize. O padre está falando da família, mas isso vale para o seu trabalho, isso vale para os seus amigos, isso vale na vida de comunidade. Para a nossa paróquia ficar em pé, ou a gente é uma comunidade de pessoas simples, no sentido de que faz o despojamento de todas as frescuras que traz, porque eu tenho as minhas frescuras, você tem as tuas, mas a gente não carrega isso para a missão. A gente despoja, a gente deixa, não. A única coisa que eu preciso levar é a graça de Deus. A única coisa que eu preciso levar é a generosidade do meu coração para fazer o bem para quem eu encontrar. Eu estou na igreja, eu sou paróquia, eu sou comunidade para fazer o bem. Esse é o primeiro despojamento. E o segundo despojamento que nós podemos intuir da palavra meditada e rezada é diante da recusa do outro. Porque nem todo mundo que a gente quer ajudar vai querer a nossa ajuda. Jesus está falando, olha, bate nas casas lá, vai na cidade. Mas se eles não abrirem a porta para você, se eles não acolherem a paz que você dá, fica tranquilo. A paz ela volta para você. E a poeira, pelo amor de Deus, bate. O que isso significa? Que a gente não precisa ficar carregando o mal que nos fizeram. Que a rejeição que a gente sofreu, a gente não precisa carregar a vida inteira. Essa poeira que suja não é tua, é daquele lugar. Então, se alguém bater a porta, se alguém não reconhecer o bem que você fez, se alguém não quiser a ajuda que você ofereceu, desapega. Seja despojado, seja simples. O que é ser simples diante de uma rejeição? É a gente não ficar sofrendo, é a gente não ficar apegado, é a gente não querer carregar. Isso não é teu. O que é teu é o que Deus lhe deu. E o que Deus lhe deu é o poder para cumprir a sua missão. E quanto mais nós cumprimos a missão, mais paz reina nos nossos corações. O convite do Evangelho é muito simples hoje. Faça o bem. Que o teu caminho seja como o caminho de Jesus. Vá fazendo o bem, com simplicidade e com o desejo de ajudar quem está fraco. Tem muita gente fraca, não é? Talvez você está fraco hoje. E se você está fraco, esta palavra veio te lembrar que o poder de Deus te sustenta. Então não desiste da tua missão. Continua firme e na missão que você já sabe, se abra para aquela que Deus vai te conduzir. Diga sim, porque você experimentará o céu quando isso acontecer. Que Deus te abençoe e lhe sustente na sua missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.